Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre os cuidados na hora de comprar e utilizar o botijão de gás de cozinha. Isso pode evitar muitos acidentes. Também vamos falar sobre um projeto que está expandindo os horizontes de crianças e jovens do Jacintinho por meio da leitura. O gás de cozinha é um item essencial em todas as residências, mas é preciso ter alguns cuidados na hora de comprar e utilizar o botijão. É que existe uma série de recomendações técnicas que devem ser seguidas para evitar acidentes. O subcomandante do grupamento de incêndio do Corpo de Bombeiros de Alagoas, Capitão Kenzo, vai explicar isso para a gente. Capitão, seja bem-vindo ao programa. Bom, primeiro vamos falar da escolha, né, na hora de comprar o botijão. Que critérios eu preciso seguir? O importante é a gente comprar de um local que tenha a aprovação do bombeiro, né? Que ele foi vistoriado, foi fiscalizado e segue as normas de segurança, né? Para a gente poder evitar que seja clandestino, né? Se compre de algum lugar clandestino. E a partir daí depois vem a instalação, né? Mas como é que eu vou saber que esse local ele é recomendado pelo Corpo de Bombeiros? Vai ter que ter alguma placa, alguma... O estabelecimento ele tem uma placa na entrada dizendo as especificações e o consumidor ele tem que exigir a apresentação desse certificado. É importante que ele fique ligado aí na questão do armazenamento também, no local de venda, do gás, esse tipo de coisa. Isso. Geralmente os locais que são credenciados, eles têm uma área específica para armazenamento, com isolamento, respeitando a área de isolamento, né? E não pode ser vendido como a gente costuma ver. Se você vê no mercadinho ali na frente, ali solto, já é clandestino. É porque não pode, assim, eu acredito que o próprio local de armazenamento, se for da maneira errada, já começa a danificar o botijão, né? Então você já vai levar para casa um produto que não está... Mas o perigo do armazenamento é o risco que ele traz para o entorno. Entendi. Né? Entendi. Quando a gente vai verificar no projeto de segurança o local que ele está disposto a vender um produto de GLP, a gente verifica se no entorno existe escolas, igreja, né? Locais que reúnem pessoas, né? Que reúnem público, né? E tem as distâncias mínimas que ele pode ter desses locais, né? E se tiver uma distância abaixo disso, né, ele vai ter que colocar mais preventivos. Uma parede reforçada para, se caso tiver algum acidente, não vier a ter um acidente maior no entorno. É aquela velha máxima, né? Tem que prevenir, é melhor prevenir do que remediar. Isso, exato. Aí a gente trabalha na fiscalização, né? Já para evitar esse tipo de acidente. O botijão, ele precisa vir assim com algum manual, alguma recomendação técnica para você saber? Ele tem que vir com o lacre, né? Com o lacre, lá com o selo do Inmetro no lacre. Que isso aí é a garantia que eu sei que aquilo ali vai estar... ali foi fiscalizado o botijão, né? Passou por um critério, né? O botijão físico, né, isso, no caso. O vasilhame, né? Passou por um teste, né? E está dentro dos padrões de segurança. O senhor falou sobre botijões clandestinos. Qual é o risco que um botijão clandestino traz? O risco que ele traz é exatamente ele ser armazenado no local inadequado, né? E trazer um risco para os vizinhos que muitas vezes nem têm noção desse perigo, né? Tá morando do lado do armazém, né? Um local onde armazena botijão, né? E não armazena da maneira correta, né? Excede a capacidade de que ele é permitido, né? Às vezes ele tem o corpo dele ele faz diversas fiscalizações, né? Porque às vezes o cidadão ele tem o certificado, mas para uma determinada classe. Ele pode armazenar até número X de botijões. Se ele exceder, ele já está contra a legislação. Tem outro item que também é bem perigoso se for mal utilizado, que é a mangueira, né? Também tem que ter umas recomendações na hora de comprar. A mangueira e o registro, eles possuem prazo de validade, né? Então é bom verificar lá, né? Quando for comprar, tem lá o prazo de validade de cada um. E tem que ter o selo do Inmetro também, né? Prazo de validade, então. Isso. Eu não posso ter uma mangueira... Para a vida toda, não. Tem prazo de validade. E a mesma coisa do registro. Isso, porque o gás ele vai tender a ressecar esse material, né? Entendi, vai desgastando, então corre risco de um vazamento, de algo do tipo. Uhum. E na hora de utilizar,
Por exemplo, o pessoal, muita gente vai fazer a troca de botijão de gás, já vi muito isso. Coloca lá, fecha o registro, encaixa, né? E passa aquela buchazinha com detergente para ver se está vazando. Isso é recomendado? Isso é o ideal, né? Você verificar se está tendo vazamento ou com utilização de uma bucha com detergente para colocando ali no encaixe, e se sair alguma bolha é porque há o vazamento. Entendi. Aí vai ter que desrosquear, né? Desarrachar, fazer novamente e verificar de novo. Se permanecer, entrar em contato com o fornecedor para trocar o produto. Depois tem que tirar aquele detergente ou pode deixar? Não tem problema não? Só passar um pano e passa um paninho. Muita gente fala que tem medo de trocar o botijão de gás justamente por conta desse atrito aí do registro, né? Com a rosca, a parte que rosqueia do botijão, que é ferro com ferro, tem medo que provoque alguma faísca. Isso não acontece, na verdade, não acontece. Né? Porque a válvula é feita de maneira a ser segura para esse tipo de coisa. Isso, exato. Não há risco para a instalação dessa maneira. O risco que tem é você vai atarrachar o registro no botijão, né? E utilizar outros materiais, né? Um martelo para poder apertar, muita gente usa, né? Bater martelo no... Isso. E aí vai danificar a válvula. Ela tinha um prazo de validade X, utilizando de maneira inadequada, ela pode apresentar um vazamento, né? Antes disso. Entendi, porque aquilo é feito realmente para ser você apertar na mão, né? com a mão. Não precisa bater nem nada, até porque vai de fato quebrar. Realmente, eu nunca vi ninguém batendo com martelo, não, mas eu já vi muita gente com medo aí de colocar. O martelo, então, até umas ferramentas que o pessoal vende, né? Para funcionar de alavanca para apertar. Sim. Então, o ideal, então, é fazer com a mão. É com a mão. Com a mão e pronto. E o gás em si? O gás, ele não tem cheiro, né? O GLP, né? Que é o gás líquido efeito de petróleo, ele é inodoro, né? Durante o envasamento dele, o pessoal coloca uma substância, o mercaptan, que é um odorizante. Um odorizante. É uma maneira de ter segurança, para quando o GLP vazar, você logo perceber. Então, aquela história de estou sentindo cheiro de gás, na verdade, você não está sentindo o cheiro do gás. O gás não tem cheiro, você está sentindo o cheiro do odorizante. Exato. E a gente estava conversando antes da entrevista que quando não tinha essa questão do odorizante, se usava passarinho, né, para ver se tinha vazamento de gás. Tem isso, né? O pessoal usava em mineradoras, né, e também para verificar muito antigamente, né? O passarinho é mais sensível, né? Isso, é mais sensível ao gás. Se ele viesse a ter algum problema, a gente percebia logo o vazamento. Que bom que essa prática foi extinta, né? Que bom. Bom, mas voltando para a questão do gás, ele é pesado. Então, num caso de um vazamento, eu descubro que estou sentindo aquele cheiro de gás. Como é que eu devo proceder? Entrou na residência, sentiu o cheiro do gás, né? Logo você vai verificar, abrir todas as janelas para fazer a circulação. O gás é um gás pesado, ele é mais pesado que o ar, então ele vai tender a se acumular nas partes baixas, né? Abrir todas as janelas, portas, né? Desconectar o botijão para evitar que o vazamento continue, né? E esperar que o odor passe. Que o vento saia. Isso. Não ligar ou desligar nenhum aparelho elétrico para poder evitar que gere centelha. Você né? fala em questão de interruptor, já ouvi falar assim que nem ligar a luz você deve. Isso, nem ligar e nem desligar, né? Certo, deixa como está. Deixa como está. Aparelho de tomada também deixa como está, não mexe, não puxa em tomada, porque no caso qualquer faíscazinha pode provocar um acidente muito sério ali. O botijão de gás em si, o P13, né, que é o comum que a gente usa em residência, ele não tem risco de explosão, né? O que pode acontecer é que, devido a um vazamento, o ambiente, quando ele está na condição ideal de explosividade, ele, com a centelha, o ambiente explode, não o botijão. Entendi. Então, certo? Dependendo, o botijão em si não. Não explode. Ele tem uma válvula de segurança, que se chegar a uma determinada temperatura, ela derrete e todo o gás vai... Agora, eu já vi casos de explosão nos menores, de 5 quilos. Os de 5 quilos não possuem essa válvula de segurança. Então, ele tem esse risco. Tem esse risco. Quais seriam os cuidados, então, se eu for adquirir um desses? Até para utilizar, eu já vi utilizar em feira livre, o pessoal usa até como fonte de calor para fazer comida e tal. Já vi isso. Quais seriam os cuidados para usar um botijão desse? Manter os equipamentos em dia, né? Mangueiras e registro, né? Ficar sempre atento para o cheiro, né? E manter longe de fontes de calor, né?
Externas. E verificar também a própria condição física do botijão, Exato, né? exato. Evitar ele enferrujado, sem alça. Comprar de locais credenciados também, né? Fazer o teste dele regularmente. Entendi, porque isso é uma maneira já de fato, prevenir. Agora, me lembrei uma outra coisa sobre mangueira. A mangueira ela não pode ser emendada uma na outra também, não. Tem gente que faz isso, né? Isso, não pode. Não pode. Você vai comprar a mangueira no tamanho ideal para a sua cozinha. O senhor falou do prazo de validade. Você falou que eles têm, de fato, elas duram mais ou menos quanto tempo? Acho que até 5 anos. Uma média de 5 anos. Então, tem que ficar ligado mesmo. Olha, eu comprei tal data eu vou trocar. Tem gente que não quer gastar, mas isso é um gasto necessário. Armazenar em casa. Onde é que eu coloco esse botijão, a mangueira? Qual é a maneira de armazenar o gás? Vai colocar preferencialmente, né, na parte externa da residência. Né? Não sendo possível deixar afastado do forno. Né? Entendi. Pelo menos isolando por uma parede e não deixar ele em local fechado. Então aquela história de colocar o botijãozinho do lado do fogão ligado não é o ideal. Não é o ideal. A mangueira passando ali por detrás também não porque o calor pode... Isso. Tem que tomar esse cuidado, então. Isso. O Corpo de Bombeiros trabalha com isso, faz fiscalizações. Como é que é esse trabalho? A nossa fiscalização ela se restringe aos pontos comerciais, né, e os de revenda. Residência, a gente não faz fiscalização em residência unifamiliar, só em multifamiliar. Né? O que seria uma residência multifamiliar? São os edifícios. Certo. Né? Edifícios. E aí a gente vai verificar nos edifícios se ele possui o gás canalizado. Né? Aí é outro tipo de... Entendi. Mas em relação especificamente ao botijão, nos edifícios, assim, eu lembro que tem muito edifício antigo que as pessoas armazenam o botijão ali debaixo da pia, fechadinho, como se fosse um eletrodoméstico. Aí também não pode. Também, o local é um local aberto e arejado, né, para poder armazenar. No caso de acidente, como proceder? No caso de acidente, né, e ligar para o 93, né, que o pessoal vai poder dar uma orientação melhor, né, tipo, de acordo com a sua ocasião, mas preferencialmente abrir portas e janelas para que a ventilação natural, para evitar, né, disperse o gás. Perfeito. E no caso de algum problema, liga para o Corpo de Bombeiros, que é 193. Isso, exato. Como a gente falou, essa entrevista, acho que basicamente toda, o ideal é prevenir acidentes sempre. Prevenir é a melhor tática para combater qualquer tipo de incêndio. Isso começa na compra, até o armazenamento e o uso. Exato. Ok, então, Capitão Kenzo, sou o comandante aqui do grupamento de incêndio do Corpo de Bombeiros de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre uma iniciativa de um grupo de estudantes da UFAL que está estimulando o hábito da leitura entre crianças e jovens no bairro do Jacintinho. Até já.